Então, o TDD significa Test Driven Development, que é o desenvolvimento focado ou orientado pelos testes, tá? Então, é conhecido pela sigla TDD. Então, uma das práticas de programação propostas, né, pela Extreme Programming, pela XP, tá? Então, foi criado, essa ideia foi criada, desenvolvida pelo Kent Beck, né? Então, seguindo aquele conceito, né, de ter uma ideia simples, escrever o teste antes da classe. Então, antes de desenvolver aquela classe, a ideia é que você comece criando o teste para aí, na sequência, partir para o desenvolvimento daquela determinada classe. Então, é uma técnica de desenvolvimento de software cujo objetivo vai consistir em, primeiro, escrever, criar o teste, escrever um código simples para fazer esse teste passar, então vai transformar ele do vermelhinho para o verde, e ao final, né, à medida que a gente vai evoluindo o projeto, você vai refatorando aquele código, ele já funciona, o teste já passa, então a ideia é que você vá melhorando, né, e refatorando o código, e, consequentemente, né, melhorando o teste e incluindo, né, maiores itens de verificação naquele determinado teste. A gente tem um ciclo, né, o ciclo do DDD, então ele começa na etapa vermelha aqui, né, quando você cria aquele teste, ele está sendo criado para ele falhar, porque não tem desenvolvimento, não tem ainda o detalhamento daquele determinado código. A gente cria o teste, à medida que a gente evolui, a gente vai incluir um desenvolvimento bem simples, só para fazer o teste sair do vermelho e fazer com que o teste ele funcione. É mais ou menos criar o arcabouço, o esqueleto daquela classe. Feito isso, o teste está funcionando, então a gente entra no processo de refatoração. Quando a gente refatora, a gente inclui, né, novas funcionalidades e novos elementos naquela determinada classe, aquele teste ele volta para o vermelho, porque ele já não vai mais conseguir, né, cobrir os itens novos que foram incluídos. Então, aí a ideia é desenvolver, né, evoluir esse teste em conjunto com o código. Então, os testes, no contexto do TDD, eles devem ser feitos em pequenos passos, tá? Nunca se codifica sem ter um teste antes. Então, a gente sempre começa com esse conceito do teste, criando caso de teste que vai cobrir, né, uma determinada funcionalidade. Quando encontrar um bug, né, à medida que a gente está no processo de desenvolvimento, encontrou um bug, beleza, a ideia é criar um teste para estar mapeando, tá, aquele bug, realizar a correção. Uma vez feita a correção, né, daquele bug, a gente vai ter um teste que vai estar verificando e validando aquela correção. Então, execute os testes periodicamente, né? Então, o TDD, constantemente, a gente tem que estar executando, né, a suíte de teste. Use nomes apropriados, geralmente nomes que estão associados com as classes e com as funcionalidades, e tente manter esses testes da forma mais simples possível, né? Uma vez que nós estamos no contexto, né, de testes unitários. Então, qual é a expectativa, né? O que a gente espera? Durante a criação dos testes, né, o objetivo é tentar manter o teste focado, teste simples. Ele vai ter que verificar, ele vai ter que testar partes específicas do projeto, criação de testes independentes. Então, a ideia é que a gente consiga executar os testes de forma independente. A ordem que a gente executa esses testes também não interfere no processo de criação. A ideia também é que esses testes eles sejam rápidos, a execução e a verificação, uma vez que eles serão executados de forma constante. Se a gente tiver um teste que demore muito, né, isso vai impactar, por exemplo, no processo de criação do projeto. Porém, essa é a expectativa, é o que a gente espera, é no momento da criação ali, o que, né, a equipe de desenvolvimento tem em mente. Porém, a realidade, né, é muito diferente dessa. Infelizmente, nem sempre a expectativa ela pode ser alcançada, né? Os testes focados, eles implicam uma grande quantidade de testes. Existe o conceito de 100% de cobertura do projeto, né? E para alcançar esse 100% de cobertura, muitas vezes você precisa criar uma quantidade muito grande de testes. Basta a gente lembrar daquela pirâmide, né? À medida que a gente tem teste de unidade, a gente está na base da pirâmide. Para conseguir cobrir 100%, a gente precisa ter uma quantidade muito grande de testes para, né, fazer essa cobertura. Ao tornar os testes independentes, é preciso aí
definir uma maneira eficiente para estar limpando os objetos utilizados. Então, se o sistema ele for muito grande, e aí você precisa criar uma quantidade de objetos para fazer essa cobertura, você pode impactar na definição, né, na alocação de objetos em memória, tempo de execução, e isso pode gerar uma série de problemas. Testar partes isoladas de sistemas complexos não é uma tarefa trivial. Então, muitas vezes existem relacionamentos de herança, implementação de interface, de classes abstratas. Então, fica muitas vezes impossível a gente testar, né, uma unidade isolada do sistema. A gente precisa verificar o relacionamento e como duas classes se comunicam, né? Que aí a gente já cai no contexto dos testes de integração, né? Então, quanto mais complexo o sistema, mais difícil é a gente fazer essa avaliação de forma pontual, sem analisar o relacionamento. E aí, né, para todo problema existe uma possível alternativa. Então, uma alternativa para tentar solucionar esses problemas que a gente identificou é utilizar justamente o conceito de mock objects, né, que são objetos aí que eles têm o objetivo de simplificar ou amenizar, né, esses problemas que a gente viu até aqui. Eles são utilizados quando é difícil você criar um determinado estado do sistema que está sendo testado ou quando o acesso a um determinado recurso é limitado. Muitas vezes a gente está trabalhando com um sistema web que a gente não tem acesso à produção, porque, né, o cliente está utilizando o sistema, ele não pode sair de produção. Então, para poder emular esse ambiente, a gente precisa utilizar mock objects, né? Então, o princípio básico dos mocks é criar objetos leves e controláveis para simplificar a construção dos testes. E tenta também eliminar aquele problema de alocação de memória com diversos componentes. Aqui a gente cria esses mocks para tentar analisar partes isoladas aí do sistema sem estar impactando na performance. Então, qual é a utilidade, né, desses mocks? Então, eles são utilizados para deixar os testes mais focados, fazer com que os testes eles rodem, né, mais rápido, ou seja, a gente tem uma execução, né, com maior performance, né, simplificar o desenvolvimento de aplicações que conversam com hardware, com dispositivos remotos ou com outras aplicações. Então, a gente consegue criar um mock que vai estar simulando, por exemplo, o output, né, gerado ou um input gerado por um hardware, ou uma outra aplicação, ou um dispositivo. Muitas vezes a gente não tem acesso a essa outra aplicação, então a gente precisa emular essa aplicação através dos mocks. Eles também promovem, né, um desenvolvimento baseado em uma interface. A gente consegue simplificar, né, o processo de criação e execução, encorajar o uso de composição em vez de herança, que é aquela questão, né, do relacionamento que eu falei, né, anteriormente, e testar situações que são incomuns ou situações que a gente não consegue reproduzir no contexto aí de produção. Então, quais são os benefícios, né, do TDD? Ele evita, né, que os devs esqueçam de escrever os testes. Para uma equipe que tem esse foco na qualidade, tem um foco, né, em estar sempre verificando o sistema e validando, né, se a implementação está funcionando bem, o TDD é ideal, porque ele força com que a equipe sempre esteja criando esses testes. Incentiva a escrita de código com testabilidade, e aqui o ideal é ter uma cobertura, pode chegar aí a 90%, que é um número muito bom no contexto, né, de testes unitários e desenvolvimento de sistema. Melhorar o design ou a usabilidade do código, pois o desenvolvedor passa a ser aí o primeiro cliente do seu código. Você precisa desenvolver bons testes. Alguns outros benefícios, então, ao escrever os testes é possível esclarecer os critérios de aceitação. Então a gente vai estar sempre validando inputs, outputs, como que o sistema deve estar se comportando, né, com determinada tipo de dados e de informação. Encorajem a escrever componentes fracamente acoplados, né, para que sejam testados de forma isolada. O fraco acoplamento ele é interessante porque no futuro for necessário utilizar módulos diferentes ou módulos de terceiros, a gente consegue fazer essa substituição aí de forma bem prática, né, e bem rápida, bem ágil. Atribui uma descrição executável do código e ganha-se aí um conjunto de testes de regressão.